Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou tratar com vocês como identificar necessidades sensoriais de alunos em sala de aula. Eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicomotricista e mestranda em educação. E você, professor, provavelmente já deve ter se deparado com uma criança que evita texturas ou então que vive em constante movimento. Essa é uma identificação de necessidade sensorial. Vamos acompanhar mais um vídeo? Então, as necessidades sensoriais, elas estão ligadas diretamente com a forma que o cérebro processa as informações que chegam até nós, através do próprio corpo ou do ambiente. E aí costumamos usar alguns termos que ficam mais fáceis de identificação, como uma criança que pode ser hiporresponsiva aos estímulos. Então, uma criança que ela está mais desconectada, ela demora mais para entender o que está acontecendo no meio. Ela passa informações importantes. Então, como por exemplo, se ela se suja, e ela não percebe que esse corpo todo está sujo. Então ela fica o dia inteiro sem se incomodar com aquela informação que chegou para ela. Isso é um caso de uma criança hiporresponsiva na parte tátil. E aí o outro lado, nós temos a criança que é hiperresponsiva. Então ela não. Uma sujeirinha que cai, ela já vai pedir para limpar, ela vai pedir para lavar e muitas vezes se incomoda extremamente com essa situação, o que não precisaria também. E também temos as crianças que buscam as informações. Então, uma criança que provavelmente fique em muito movimento e busque alguns outros estímulos. Então, eu dei dois exemplos para vocês, mas podemos encontrar outros exemplos, como a criança que tem dificuldade da transição da cópia da lousa para o caderno, a criança que não faz um uso adequado da força da cola ou do lápis, então aquela letra acaba ficando muito fraca ou muito forte, uma criança que corre descoordenada na educação física, tem dificuldade de entender qual é o seu espaço, o que ela ocupa de fato, onde ela precisa colocar o pé, onde ela precisa colocar a mão. Uma criança que procura diversas texturas ao mesmo tempo, areia, massinha, e não está muito preocupada se vai sujar a sala ou não. Temos também questões posturais, então uma criança que não consegue permanecer ereto na cadeira para prestar atenção, então ela deita, ela escreve muitas vezes deitado, tem dificuldade no uso da tesoura, e sem contar as crianças que estão sempre em muito movimento. E também temos o oposto dela, que são crianças que você aparentemente é letárgica e fica quietinha o tempo inteiro, parecendo que não existe uma criança naquela sala de aula. Então, esses são alguns exemplos que eu posso dar para vocês que contribuam nesse processo de identificação das necessidades sensoriais. E aí cabe ao professor identificar essas necessidades. E quando ela acaba prejudicando o aprendizado e ou a interação social, é um sinal de alerta e devemos ficar com a pulguinha atrás da orelha. Então, o papel do professor nesse contexto, ele vai mais do que oferecer estratégias e recursos, mas primeiramente saber identificar quais são essas necessidades. E aí, eu falo em identificação quanto ao comportamento, mas não vamos olhar para uma questão de birra, e sim como a criança tenta se adaptar naquele ambiente. E aí, para o professor, temos algumas estratégias que podem contribuir para analisar esse comportamento que foi emitido pela criança. Começamos então com o diário. Então você pode anotar quando a criança teve alguma questão de crise, ou você identificou um comportamento que não está adequado para os pares, como por exemplo empurrar uma criança, morder uma criança. Isso até certa idade ela é permitido. A gente entende que a criança está explorando o seu corpo e também a reação do outro quando ela faz essa ação. Mas depois de determinado tempo, já precisamos identificar e anotar nesse diário. Então, todos os comportamentos que vão ser inadequados para aquele ambiente, ele precisa ser anotado nesse diário de comportamentos, como costumo dizer. E claro, se estamos falando de um diário de comportamentos, então antes de anotá-los, você pode observar. E a observação, ela vai acontecer em diferentes contextos, não só dentro da sala de aula, mas dentro da escola como um todo. Momento de educação física, momento de refeição, do brincar livre. Essas observações de comportamento, elas precisam ser vistas em todos os contextos e anotadas para posteriores análises. Para a criança que for verbal, você pode usar até mesmo da conversa.
Olha, João, um exemplo, eu percebi que hoje você está mais agitado. Você consegue identificar que você está mais agitado e o que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido? Então, a conversa ela também vale, e mais uma vez, não somente entre o professor e o aluno, mas entre aluno e aluno. Perceber quais são os nuances dessa conversa, porque às vezes ele está tentando encontrar no par, ou seja, da mesma idade, no mesmo contexto, uma ajuda que pode ser para o professor. E quando perceber que depois de observar e anotar que esses comportamentos são muito extremos do que estamos acostumados a ver, eu vou usar dessa forma, é preciso encontrar uma ajuda profissional. E agora que você já sabe como identificar as necessidades sensoriais do seu aluno, dê o primeiro passo. Isso é o mais importante. E se você busca mais sobre o assunto e quer mais conhecimento, eu convido você a seguir o canal, seguir as redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!